Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Ação técnica. Corte de Contas Sergipana dá início à nova fiscalização nos portais de transparência das unidades jurisdicionais, estaduais e municipais. Solenidade no TCE. Foco anuncia a realização de evento para marcar o Dia Internacional de Combate à Corrupção. 30 anos da Constituição Federal, desafios constitucionais. Conselheiros e diretoria técnica do Tribunal de Contas do Estado participam em Brasília de congresso que contou com palestras de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o repórter Carlos França conversa com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe sobre a inauguração da sala dentro do TCE, dedicada à categoria. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe deu início a novas fiscalizações nos portais da transparência das unidades jurisdicionadas municipais e estaduais. O objetivo do TCE é que eles estejam atualizados com as informações completas e disponíveis ao cidadão. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. O trabalho de fiscalização é feito por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE, a DECELS. Todos os itens e critérios avaliados nos portais de transparência são analisados tendo como base a Resolução TCE número 311/2018 e também a Orientação Técnica número 02/2018, que determinam de que maneira os dados devem ser disponibilizados para o cidadão. O objetivo é que o cidadão comum, seja ele através do seu celular, seu smartphone, no ambiente de casa, do seu trabalho, ele possa ter as informações das prefeituras, das câmaras, dos órgãos de previdência do Estado, dos órgãos estaduais, das secretarias de Estado, enfim, das empresas do Estado também, enfim, de toda a gama de unidades do serviço público, da administração pública estadual e municipal. Neste novo ciclo, mais de 200 unidades jurisdicionadas serão fiscalizadas. São prefeituras, câmaras, órgãos de previdência e órgãos estaduais. Então, uma abrangência muito grande, em que nós vamos verificar a disponibilidade das informações, conforme a resolução do Tribunal de Contas. Então, é importante, nesse momento, que as unidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas atualizem seus portais, disponibilizem as informações e os dados e não permitir, do ponto de vista técnico da informática, que essas informações sejam redirecionadas para ambientes não seguros, que é isso que tem ocasionado uma pontuação mais baixa em algumas unidades. Na última fiscalização, divulgada no mês de setembro, o Tribunal de Contas fiscalizou os portais de 153 unidades jurisdicionadas municipais, sendo 75 prefeituras, 75 câmaras municipais e 3 órgãos de previdência. Entre as prefeituras, 32 ficaram com notas acima de 7, enquanto outras 7 foram avaliadas com notas abaixo de 5. O coordenador de auditoria operacional do TCE explica quais os principais motivos para pontuações baixas. Informações que não estavam atualizadas. Então, não estava disponível a folha de pagamento, por exemplo, a receita do município, a despesa do município, os empenhos, as licitações, os contratos. Então, itens que são obrigatoriamente devem ser disponibilizados e que ou não estavam disponibilizados ou estavam desatualizados. O que é desatualizado? Nós estamos no mês de novembro e a informação é de março. Então, isso não permite que o cidadão tenha acesso à informação atualizada. Então, isso é proibido pela Lei de Acesso à Informação. Para que os jurisdicionados cumpram o que é estabelecido pela lei e alcancem boas notas, o Tribunal de Contas fornece algumas orientações. Uma coisa importante é que no site do Tribunal existe, no ambiente de consultas, os resultados das avaliações anteriores. Então, qualquer pessoa, não só da unidade jurisdicionada, mas qualquer pessoa pode acessar e ver a nota e os itens que aquela unidade deixou de contemplar.
Então, ao observar isso, ele pode fazer já a sua correção daquele item que não estava disponível. O que pode ser, por exemplo, no caso de uma prefeitura, de um município, a lei orgânica do município. Então, se o município não deixou disponível aquela lei orgânica, ele vai ter uma pontuação zerada nesse item. Então, às vezes, acontecem itens simples, de fácil resolução e que não são obedecidos. E aí a pontuação cai. E a Corte de Contas Sergipana vai sediar no mês de dezembro um evento para marcar o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. Representantes do Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Sergipe, o FOCO, estiveram reunidos no Tribunal de Contas para definir a realização de uma solenidade que será realizada para celebrar o Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado no dia 9 de dezembro. Depois da reunião, ficou definido que o evento deverá ocorrer no dia 12 de dezembro, no auditório da Corte de Contas. Além desse evento, que será aberto para a sociedade, haverá um encontro com gestores municipais, também em dezembro, para tratar da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, principalmente no que diz respeito à adequação de todos os municípios aos patamares de gastos com pessoal. O conselheiro Carlos Alberto Sobral e a diretora técnica do Tribunal de Contas, Patrícia Verônica Sobral, participaram do congresso intitulado 30 anos da Constituição Federal, Desafios Constitucionais de hoje e Propostas para os próximos 30 anos, realizado na última semana em Brasília pela editora Fórum. O evento foi marcado pela representatividade dos palestrantes, que em sua maioria eram ministros do Supremo Tribunal Federal e debateram sobre o direito constitucional. Representantes do Tribunal de Contas prestigiaram a posse do novo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Barreto Dávila. A solenidade foi realizada na última sexta-feira no auditório do Ministério Público Estadual. Eduardo Barreto é sucessor do promotor de justiça, Rony Almeida, e chefiará o órgão pelos próximos 2 anos. Durante a cerimônia, depois de destacar as parcerias com os demais órgãos de controle, o procurador falou dos males da corrupção e da importância de combatê-la. Essa é uma instituição que tem muito a conceder para a sociedade ainda. Já vem fazendo um bom trabalho, mas tem a capacidade, efetivamente, de continuar esse trabalho excelente. Compareceram à posse os conselheiros Angélica Guimarães, o vice-presidente do TCE, Carlos Alberto Sobral, a conselheira Suzana Azevedo. Além deles, a posse também foi prestigiada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, e o conselheiro substituto Rafael Fonseca. O doutor Eduardo Dávila, que hoje é empossado, tem as melhores qualidades para exercer muito bem o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Valor pessoal não lhe falta. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Wanderson Melo, é um entrevistado da semana do repórter Carlos França. Na pauta, a inauguração da sala do Tribunal de Contas dedicada aos profissionais da área contábil. É depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e desta vez para trazer o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Isabela Araújo. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 16 processos, dentre aposentadorias e contas de recursos de convênio. Na segunda Câmara, 23 processos foram julgados. Na pauta, recurso de reconsideração, autos de infração, aposentadorias, pensões previdenciárias e contrato de obras e serviços. Já no Pleno foram julgados 16 processos e 12 protocolos. Dentre os assuntos tratados, contas anuais, relatórios de inspeção, recurso de reconsideração, denúncias, pedido de reexame e representação. Foi emitido parecer prévio recomendando a rejeição das contas anuais da Prefeitura de Rosário do Catete referentes ao exercício 2011 e julgadas regulares as contas anuais da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica de Sergipe do exercício 2014.
Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o convidado do repórter Carlos França é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Wanderson Melo. E entre os assuntos do bate-papo, a inauguração da Sala Contador Almir Pereira Biriba, criada na sede do TCE para atender a categoria. Acompanhe. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe já conta com a Sala dos Advogados, que homenageia o advogado Jaime Araújo. O objetivo dessa sala é facilitar o trabalho dos operadores do direito na hora de defender os seus clientes aqui junto ao tribunal. E a partir de agora passa a contar com a Sala dos Contadores, que aliás era um desejo antigo do atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Wanderson Melo, que vai estar aqui com a gente para falar sobre a importância desta sala, se ela homenageia alguém, enfim. Wanderson, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigado, né? França. Sonho realizado. Sim, França. Temos dito por diversas vezes que o Tribunal de Contas é a casa da contabilidade. Sim. Por quê? Porque dentre os jurisdicionados do tribunal, que são em torno de 400, entre prefeituras, câmaras, fundos, secretarias estaduais, autarquias, empresas públicas. Então, todos esses jurisdicionados produzem milhares de demonstrações contábeis por ano, que são analisadas pelos nossos colegas técnicos desta casa. A OAB, quando teve a inauguração aqui da Sala dos Advogados, homenageou o Dr. Jaime Araújo. Certamente vocês também têm uma homenagem. Excelente escolha. Excelente escolha, com certeza. Certamente vocês também têm um homenageado. Sim, senhor. É o seguinte, França, buscamos um nome que fosse atuante na contabilidade pública, porque basicamente a área de atuação do Tribunal de Contas é fiscalizar as instituições públicas, mas que também tivesse um histórico de participação no CRC. Sim. E também com o requisito que fosse uma pessoa falecida, porque tem uma lei federal que proíbe a nomenclatura de salas, de locais públicos com pessoas vivas. E, infelizmente, faleceu o nosso colega, o contador Almir Pereira Biriba, neste ano. Foi uma perda irreparável, mas a gente conseguiu, para minimizar essa perda, aprovar por unanimidade no Conselho. Foi decisão do Conselho. Do Conselho. Sim. Após a sinalização do presidente Ulisses, a gente aprovou por unanimidade, em sessão plenária, o nome do contador Almir Pereira Biriba, que já foi servidor desta casa, já ocupando inclusive o cargo de secretário-geral, que era uma espécie de diretor-geral à época. Então, com um passado técnico na casa, voltado à contabilidade pública, e também por ter sido conselheiro do CRC, tendo ocupado diversos cargos na estrutura do CRC, tesoureiro, conselheiro, vice-presidente. Então, foi um nome que casou, no caso, com a atuação proeminente que ele teve no CRC e também bem importante e destacada que teve nesta casa. Wanderson, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Mais uma vez, parabéns a você e ao Conselho pelo todo e também ao presidente do Tribunal pela sensibilidade, né, para a inauguração dessa sala. Obrigado, França. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!